esse vídeo é para explicar como vocês farão a atividade de hoje baseada na notícia lida na aula anterior. Então, qual o tema da notícia lida? Quando eu falo em tema, eu quero saber qual o assunto, né? Então, nesse assunto, você vai dizer o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu. Você vai fazer um breve resuminho em uma única frase, um único período, lógico que separado por vírgulas, né? Qual é o assunto da notícia? Você vai resumir em uma frase e contar o tema, o assunto. No 2, qual a função do texto lido? Quando eu pergunto sobre a função do texto, eu quero saber quem escreveu esse texto tinha o objetivo de fazer o quê? Tá? Era de narrar uma história contando fatos e personagens, como ocorre numa crônica, numa fábula. Será que a função desse texto é informar a respeito de um fato ocorrido? Que fato seria esse? Seria opinar, argumentar a respeito de algum tema polêmico? Então, você vai analisar qual é o objetivo de quem fez esse texto, tá? Então, é isso que você vai buscar. Qual o objetivo de quem escreveu? Seria informar sobre alguma coisa, explicar sobre essa coisa que foi informada. Se for opinar, dar opinião, argumentar, o que está sendo argumentado lá? O que está sendo explicado, tá? Se for orientar, o que está sendo orientado? Orientado a fazer o quê? Certo? É isso que eu quero saber no 2. No 3, que pontuação foi utilizada para indicar a fala do sargento da Polícia Militar, Mike Jason? Então, você vai procurar lá no texto onde está a fala desse sargento da Polícia Militar. E vai dizer que tipo de pontuação foi utilizada para marcar a fala dele. No 4, ao ler o que o sargento Mike diz, que fato revolta? Bom, se você foi lá no texto, você achou a fala desse sargento para identificar a pontuação, você sabe o que ele falou. Então, eu quero que você descreva aqui o ponto de vista desse sargento Mike diante do que foi visto por ele. Agora, o 5. No trecho, por isso, é preciso ficar atento. Criminoso não tem rosto. O termo por isso nos dá a ideia de, eu quero saber que esse termo aqui, o por isso, tá? Ele não tá me dando ideia de tempo, de modo, de uma conclusão ou de uma negação. Você vai escolher um desses aqui. E aí você copia somente a resposta que você considerar como correta. Se você achar que é uma negação, você só coloca lápis. Negação. Vale ressaltar que eu vou explicar mais uma vez aqui. Quando a gente tiver questões de alternativa em língua portuguesa, você vai escolher somente a resposta correta e vai escrever essa resposta a lápis, tá? O 6, no trecho. O pai da criança encontrada acorrentada no barril de ferro, se é que podemos chamá-lo assim, a namorada dele e a filha estão presos. O pronome lo, olha o pronome lo aqui, né? É que podemos chamá-lo assim. O pronome lo substitui que termo anterior, evitando sua repetição. Você vai observar que o lo vai estar substituindo uma determinada palavra, um determinado termo, evitando assim a sua repetição. Que palavra é essa? Só escrever. 7. De acordo com as suas ações, como responderão perante a justiça o pai, a esposa e a filha? É uma informação completamente explícita lá. No próprio texto, né, com a sua leitura, lá vai dizer exatamente qual vai ser o castigo para o pai, para a filha e também para sua namorada. Lá vem explícito. É só ler o texto e retirar do texto e colocar aí. 8. Qual justificativo o conselheiro tutelar deu por ter havido falha no acompanhamento do menino? Essa aqui também é informação totalmente explícita. É só lá no texto procurar, retirar e colocar aqui. No 9, leia a notícia. Para esse 9, eu vou chamar a atenção uma coisa para vocês. A questão da leitura e da interpretação. O que está sendo pedido na questão? Qual o comando? Primeiro, leia a notícia, bem como seu subtítulo. Precisamos dar atenção aos conselhos tutelares pertencentes ao texto 1. Então, primeiro está falando o quê? Você vai ler a notícia completa, bem como o subtítulo do mesmo, não é isso? Então, obviamente, você tem que ler toda a notícia, tá? E aqui vem a continuação dessa notícia e aqui vem o subtítulo do qual a questão fala. Precisamos dar atenção aos conselhos tutelares. Então, é preciso ler todo esse trecho primeiro, que pertence ao texto 1, comparando. Você vai ler o 1 primeiro e vai comparar com as cartas de leitores do texto 2.
E aí, você falou que você tem que comparar com as cartas de leitores do texto 2, você tem que ler aqui. Vai haver uma comparação entre o texto 1, que foi aquele anterior, e aqui o texto 2, que são as cartas dos leitores. É exatamente isso que o comando diz, tá? Aí depois, lendo os dois, identificando as diferenças, qual prima pela objetividade dos fatos? Quer dizer, qual vai colocar em primeiro lugar a objetividade dos fatos? E quais também emitem as opiniões a respeito do assunto? Seria o texto 1 que prima pela objetividade? Ou será o texto 1, que é a notícia e esse subtítulo, emitem opiniões a respeito do assunto? Eu quero saber do texto, tá? Ou seria o texto 2, a carta dos leitores, que prima pela objetividade? Ou a carta dos leitores, né, emitem opiniões a respeito do assunto. Então é isso, você vai ler tudo, vai diferenciá-los e vai explicar aqui qual prima pela objetividade e qual que vai aparecer as opiniões a respeito desse assunto. Então, mãos à obra, vamos fazer a atividade agora.